Deus utiliza as nossas escolhas livres e muitas vezes imperfeitas para alcançar o seu propósito perfeito. Deus também pode utilizar as nossas escolhas comuns para alcançar os seus propósitos eternos. É fácil confiar em Deus ao olhar para trás. Nós podemos ligar os pontos todos, e perceber a providência de Deus. Mas é difícil confiar em Deus quando estamos a olhar para o futuro, porque nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Deus não promete que neste mundo não teríamos dificuldades, mas promete a sua presença nos momentos mais difíceis. Uma mulher casada, de nacionalidade canadiana, decidiu com a filha fazer uma viagem de Natal pela Europa. Somente as duas. Uma viagem de mãe e filha. Além do roteiro cultural, elas apreciavam os mercadinhos de Natal, tão típicos desta época. O marido não gostava de viajar, e muito menos de mercados. Elas começariam em Londres, depois passariam em Paris, Roma e finalmente terminariam em Viena da Áustria. Quando chegaram a Paris, já depois de terem aterrado em Londres e terem feito parte do percurso, a mulher resolveu ligar para o marido e disse: "Como é que estás?" E o marido respondeu: "Eu estou bem, mas a nossa gata Chica morreu." E a esposa começou a chorar ao telefone. Assim que recuperou do choque, respondeu: "Homem insensível, tu não te preocupas com os meus sentimentos." E o marido disse: "O que é que eu disse de mal?" A esposa suspirou por um momento. E eu vou abrir um parênteses. Normalmente, quando um homem suspira, significa que está tudo bem, que a vida está a correr bem, estamos saciados. Mas quando uma mulher suspira, significa que tu és um idiota. Passa a expressão. E ela disse: "Bem, quando eu aterrei em Londres, tu deverias ter ligado para mim, como eu acabei de fazer agora. Fica a dica. E depois poderias ter dito: a Chica, a nossa gata, está no telhado. E quando cheguei a Paris, tu poderias ter telefonado e dizer: a Chica, a nossa gata, caiu do telhado. E quando cheguei a Roma, poderias dizer: a Chica não está muito bem. E finalmente, em Viena, poderias finalmente dizer: a Chica morreu." Tudo faseado. E como as senhoras falam de vários assuntos ao mesmo tempo, logo de seguida ela perguntou: "A propósito, como é que está a minha mãe?" E o marido respondeu: "Ela está no telhado." Aquela esposa achava que o marido tinha um mau timing para dar notícias. E nós, será que estamos preparados para as boas e para as más notícias? Como é que será sentido Maria, talvez com 15, 16 anos de idade, quando o anjo Gabriel se aproximou dela e lhe disse que iria conceber de uma forma sobrenatural, como se fosse uma barriga de aluguer, e seria a mãe do Salvador do mundo? Será que Maria poderia ter recusado esta missão? Poderia. Sem dúvida que sim. Mas pela fé resolveu aceitar a missão. O nosso sim pode levar-nos a experiências de dores, de desafios, de mudanças, por temermos o desconhecido. Na época, Maria não era casada, estava noiva e vivia num contexto cultural muito mais conservador do que o nosso. E o facto de Maria engravidar fora do casamento poderia ser considerado um crime com pena agravada. Para piorar a situação, no seu 9º mês de gravidez, ela teve que viajar de Nazaré para Belém. Ora, estamos a falar de 130 quilómetros. Belém fica hoje na Cisjordânia. No enclave continua a ser disputado por Israel e pelos palestinianos, com resultados que nós sabemos das notícias. Porque César Augusto emitiu um decreto ordenando que fosse realizado um censo no mundo romano. E o momento de gravidez de Maria parece muito, muito agitado. Ela não reclama, mas o cenário é adverso.
Da perspectiva de Deus, porém, o momento foi perfeito. Porque Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, o apóstolo São Paulo diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Deus utiliza as nossas escolhas livres e muitas vezes imperfeitas para alcançar o seu propósito perfeito. Deus também pode utilizar as nossas escolhas comuns para alcançar os seus propósitos eternos. Maria não conhecia o alcance da sua decisão e como é que esta decisão iria perturbar a sua vida. Alguém me dizia há uns tempos atrás: pastor, é fácil confiar em Deus a olhar para trás. Nós podemos ligar os pontos todos, e perceber a providência de Deus. Mas é difícil confiar em Deus quando estamos a olhar para o futuro, porque nós não sabemos o que o futuro nos reserva. O teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard disse: nós entendemos a vida a olhar para trás, desde uma perspectiva espiritual, mas devemos vivê-la a olhar para a frente. E isto é extremamente difícil, é um grande desafio. Vejamos o caminho de Maria. Convido-vos a abrir as vossas Bíblias em Mateus, no capítulo 2, versículos 16 a 18. Mateus, capítulo 2, versículos 16 a 18. E diz a palavra do Senhor: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentarão choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. No meio de toda esta história de Natal, se começarmos a leitura no capítulo 1 de São Mateus, nós vemos coisas extraordinárias a acontecer. Anjos que aparecem, a manifestação da glória de Deus, a estrela sobrenatural que guiou primeiramente os pastores e depois os magos que vinham do Oriente. E no meio desta narrativa aparece este texto do versículo 18, aparentemente descontextualizado. O que é que este texto tem a ver com o Natal? É preciso percebermos o seu contexto. A primeira vez que este conteúdo é mencionado é no livro de Gênesis, no capítulo 35, e está relacionado com o Natal. Mas este texto também está relacionado com as nossas famílias hoje, e já vamos perceber. Este foi um momento especial de consagração, porque Gênesis 35, no versículo 4, diz que chegaram a um lugar chamado Betel, que significa casa de Deus, um momento de consagração. Entregaram os seus ídolos. Deus desafiou-os também a retirarem as arcadas que tinham nas orelhas, no pescoço, no nariz, em todo lado, como símbolo do orgulho, como símbolo do paganismo. Mas Gênesis 35 apresenta também a história de Raquel, a mulher de Jacó. Uma mulher estéril, mas Deus deu-lhe a capacidade sobrenatural de conceber. E ela teve um primeiro filho chamado José. E agora está grávida do segundo filho. Raquel planeou uma viagem para Belém no 9º mês, semana 40 da sua gestação, semelhantemente a Maria. E não era fácil. Parece que estas duas grávidas gostavam muito de andar na época. A viagem não foi feita num Tesla, nem numa Ford Transit, conforme o gosto. Ela viajava num burro a caminho de Belém. Entretanto, na viagem, Raquel entra em trabalho de parto e a comitiva teve que parar. O bebê vai nascer literalmente à beira da estrada. E eles estão numa localidade chamada Ramá. Alguns teólogos levantam a possibilidade até de ser Ramalá, que também está hoje no enclave da Cisjordânia. Ficava a 8 quilómetros do norte de Jerusalém. Uma estrada que vai diretamente para Belém. E nesse spot, nesse lugar, Raquel prepara-se para dar à luz. Infelizmente, o texto bíblico diz que algo correu muito mal. Ela deu à luz Benjamim, mas o seu organismo começa a entrar em falência. E ali, à beira da estrada, Raquel começa a morrer. Jacó, desesperado, sente-se impotente. Ele chora.
José, o irmão mais velho, um jovem com muito potencial, que uns anos mais tarde salvaria o mundo da fome. Ali estava, com o coraçãozinho despedaçado, a ver a sua mãe morrer. Raquel, muito provavelmente, teria o seu bebé recém-nascido, Benjamim, nos braços. E no seu último suspiro, tiveram que retirar os dedos lânguidos de Raquel, do bebé Benjamim. O coração desta mamã estava angustiado. Ela tinha a certeza que ia morrer. E a certeza de que não iria ver os seus 2 filhos crescerem. O que é que seria deles? O que é que seria da criança José e do bebé Benjamim? Sabem, o Natal também tem a ver com a eternidade. Eu imagino um dia lá no céu, Raquel vai voltar a abraçar Benjamim e José. Vão se fundir num abraço para nunca mais se separarem. Histórias parecidas nós vamos ver na eternidade. Mas Ramá é um lugar de separação. É um lugar de divisão. É um lugar de lágrimas na família. É um lugar aparentemente tabu que nós não gostamos de mencionar no Natal. Mas Raquel morreu na estrada empoeirada que levava até Belém. E foi ali que Jacó a enterrou e colocou uma estela. E até hoje, se nós tivermos a oportunidade de visitar Israel, vamos encontrar o túmulo de Raquel com a estela. É um dos locais arqueológicos mais visitados. Viajamos na máquina do tempo, porque a Bíblia é também uma máquina do tempo. Permite-nos revisitar o passado e confiar no futuro. E vamos para o ano 586 a.C. Nabucodonosor invade a Judeia e ataca diretamente a cidade de Jerusalém. Ele destrói a cidade e dá uma ordem estranha, uma ordem muito estranha. Em 2 de Reis, no capítulo 24, nós encontramos o contexto. Ele não apenas destrói a cidade, ele não apenas queima e mata os seus habitantes, ele pede aos soldados que entrem na casa dos hebreus e levem 10.000 crianças, jovens e adolescentes. 2 de Reis 24:14, disse ele: vão e tragam os mais talentosos, os mais habilidosos. Encontrem aqueles que são mais atléticos, mais artísticos. Não importa a área. Eu quero a nata deste povo. Eu quero a nata dos hebreus. Arranquem-nos das suas mães. Arranquem-nos dos seus pais. Das suas identidades. Parece um quadro semelhante ao Holocausto, à Shoah. Quando retiravam os judeus das suas casas e levavam-nos em carruagens para os campos de concentração. A realidade é que, se não aprendermos com a história, os oprimidos poderão um dia também tornar-se os opressores. Eles prenderam aqueles jovens, adolescentes e crianças num lugar chamado Ramá. Era dali que os babilónios levavam os judeus em cativeiro para a Babilónia. Isto está em Jeremias 41, porque o profeta Jeremias também foi acorrentado em Ramá pelo exército caldeu, a 8 quilómetros de Jerusalém. E ali em Ramá vieram os pais despedir-se dos filhos. E quando tentavam abraçá-los, os brutais soldados caldeus afastavam os pais dos filhos. E a família ficava quebrantada. E as palavras proféticas de Jeremias sobre Raquel passaram agora a ser acolhidas e compreendidas pelo povo de Israel. Até aquele momento, eles não tinham entendido. Jeremias, no capítulo 31, no versículo 15, se me quiserem acompanhar, nós vamos encontrar esta profecia de Jeremias. Jeremias 31, 15, diz o texto: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora aos seus filhos, não quer ser consolada quanto aos seus filhos, porque eles já não existem. Esta profecia teve a sua primeira aplicação no cativeiro babilónico. Apesar de Raquel estar morta, parece que o fantasma da história de Raquel revisita novamente o povo de Israel, aquela geração. As pessoas de fé perderiam os seus filhos, seriam separadas, correntes que não se conseguiriam libertar.
A família será levada de Ramá para um país estrangeiro e nunca mais os iriam ver. Este poder dominante iria utilizar os seus talentos, iria utilizar os seus dons, iria utilizar a sua beleza para construir Babilónia. E a Bíblia vai invocar este texto pela segunda vez. Nós podemos dizer que também é o retrato da nossa igreja, das nossas famílias, da nossa sociedade. Raquel chora e recusa-se a ser consolada, porque os seus filhos já não estão mais. No caminho para Babilónia, os 10.000 iam ouvindo os gritos dos pais, iam ouvindo os gritos da família atrás, até que com a distância ficou somente o silêncio. O silêncio. Não se ouvia mais nada. Nós hoje também lidamos com as cadeias do vício, da violência, do secularismo, da divisão, de vários tipos de distúrbios que afetam a coesão e a funcionalidade da nossa família. E não conseguimos libertar-nos. Estamos presos. Crentes que estão a passar por experiências tremendas que não conseguem colocar em palavras, não conseguem expressar a sua dor. E como Raquel, lamentam, gritam, choram. O espírito de Nabucodonosor continua vivo nos nossos dias. O adversário também quer entrar nas nossas igrejas, nas nossas famílias. E diz também que quer 10.000, figuradamente, dos mais talentosos, daqueles que têm mais potencial para usar na sociedade secular. O objetivo é usar, abusar e deitar fora, como se fôssemos descartáveis. Este é um dos princípios da obsolescência. Programar para descartar. Mas quer sugar-nos a vida. Queridos irmãos, o Natal também abarca este drama. Também abarca este drama que estamos a viver. Nós não fomos criados para sofrer, para sermos vítimas ou para aguardar fatalidades na nossa vida. O texto também nos diz que existe uma estrada para Belém. Nós podemos hoje estar em Ramá, mas há um lugar em Belém que vai mudar as nossas vidas. E o evangelista São Mateus foi intencional, ainda que numa primeira leitura nós não tenhamos feito essa interpretação. O inimigo não vai prevalecer. A ajuda está a chegar. Os filhos de Deus podem estar acorrentados, mas viria alguém que romperia essas correntes. Na verdade, quando Jesus Cristo assume o seu ministério, em Lucas 4,18, ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Mas há aqui uma parte muito importante. Ele enviou-me para proclamar liberdade aos acorrentados, aos cativos, para libertar os oprimidos. Graças a Deus que esta história não terminou com o lamento em Ramá. Nós avançamos na máquina do tempo. 5 séculos. 5 séculos. Há um grupo de homens sábios que vem de Babilónia. Interessante. Antes tinham vindo os exércitos invasores de Babilónia. Agora vem um grupo completamente diferente de Babilónia. E também vem à procura de um jovem. Vem à procura de uma criança. Vem à procura de um rei. Procuram alguém com enorme potencial. Uma criança que foi marcada para ser rei dos reis. E perguntaram a Herodes o Grande, o construtor do segundo templo de Jerusalém, onde é que está a criança? Herodes, sabemos nós, ficou com ciúmes doentios. O ciúme pode retirar-nos o discernimento. E a Bíblia, em Mateus 2,16, registra que ele mandou matar todas as crianças de Belém e dos arredores para proteger a sua coroa, o seu posto, a sua influência na comunidade. A verdade é que o infanticídio de Belém não está registado na literatura extra-bíblica. E nós vamos perceber talvez porquê. Herodes o Grande tinha um biógrafo, que era o historiador Flávio Josefo. E eles não registaram, porque aquelas crianças eram filhos de gente humilde, filhos de pastores. E por isso não ficaram registados. Mas como esta era uma prática regular de Herodes, mandar degolar pessoas e crianças, coincide com a prática. E por isso nós encontramos apenas esta referência no texto bíblico.
Mas o texto também nos está a mostrar que os atos de injustiça estão registados no livro do céu, onde não chega a imprensa, onde não chega as luzes. Lá em cima está tudo registado. Herodes foi um dos homens mais sangrentos da história. Ele executou a sua mulher Mariana. Ele tinha uma paixão por aquela senhora, mas mesmo assim não foi impedimento para a executar. Matou os seus 3 filhos, Antipater, Aristóbulo e Alexandre. Eliminou vários membros do Sinédrio. Ele tinha tanto medo da revolta do povo, vivia temeroso, que mandou construir a famosa fortaleza de Massada, para aqueles que conhecem. O imperador Augusto pronunciou uma frase acerca de Herodes o Grande. Ele disse que valia muito mais ser um porco na casa de Herodes do que ser um filho. Porque para cativar os judeus, ele era estrangeiro, da ascendência estrangeira, respeitava o costume dos judeus, não tocava nos porcos e não os matava. Mas matava os seus filhos, matava a sua família. E o seu maior sonho era ser aclamado na hora da sua morte com lágrimas. Ele queria ver o povo todo a chorar. Mas ele sabia que no dia da sua morte toda a gente iria rejubilar de alegria. Então ele teve uma estratégia. Mostrou como ele viveu a vida toda. No hipódromo de Jericó, construído pelos romanos, ele mandou transportar o seu féretro e convocou os principais das escolas rabínicas, os principais dos judeus. E já depois de estar morto por decreto, pediu, quando a sua urna chegasse àquele local, que todos aqueles elementos fossem degolados, com as famílias todas a assistir. E assim as pessoas iriam chorar a sua morte. Assim era Herodes. Quando Herodes ouviu que existia alguém que iria ser a esperança do mundo, que as pessoas de diversas nações vinham para visitar e adorar aquele que seria o desejar todas as nações, dá uma ordem que nós lemos no texto de Mateus 2,16. Matem todos os meninos, todos, que vivam em Belém nos seus arredores, com menos de 2 anos. Talvez algumas das crianças que estiveram aqui esta manhã, enquanto a Miriam contava a história, seriam eliminados, degolados. E aqueles pastores que vieram adorar Jesus, muitos deles provavelmente perderam os seus filhos, ou até familiares. Se calhar nós nunca pensámos neste detalhe da história. No massacre de Herodes, ele procurou retaliar-se também daqueles pastores. Vieram adorar o menino? Então vocês vão ver o resultado da vossa adoração. Depois de receberem uma grande bênção, a sua fé foi colocada à prova. Às vezes acontecem estas experiências. Meus queridos, foi neste cenário adverso que Maria disse sim ao anjo Gabriel. Ela não fazia a mínima ideia. Enganem-se aqueles que pensam que foi um conto romântico, como nós vemos muitas vezes nas peças de Natal, nos contos de Natal. Foi uma história violenta, de salvação, mas de adversidade. O que o texto também está a tentar transmitir é que o inimigo procura atingir e dominar as próximas gerações. A nossa família está sob ataque. Mas a palavra de Deus também tem soluções para estes ataques. E uma das soluções é o derramamento do Divino Espírito Santo, que virá converter o coração dos pais aos filhos. Trará o ministério de reconciliação à igreja e, de acordo com João 6,8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o verso 11 também afirma que o príncipe deste mundo já foi derrotado. O inimigo está a tentar destruir a próxima geração e por isso utiliza o espírito de Herodes. Nas igrejas existem novas gerações que podem impactar o mundo. Na igreja, a nossa, pode até existir o último grupo remanescente que vai assistir à volta de Jesus. E por isso o adversário quer derrubá-los enquanto são jovens. Vamos atraí-los para a sociedade, diz o adversário. Vamos aprisioná-los com vícios. Vamos aprisioná-los com ideologias atrativas. Vamos fazer com que eles não considerem a Deus. Vamos acorrentá-los. Mas Jesus Cristo veio e disse, vamos libertá-los. O meu espírito vai prevalecer. Numa base de aviões militares
que faziam muito barulho, estava escrito um enorme anúncio: perdoem o barulho, mas é o som da liberdade. Eu já consigo ouvir o som da liberdade através da ação que o Espírito vai realizando na nossa vida. Se já tentaste tudo e nada funciona, porque é que não tentas pedir o derramamento do Espírito Santo na tua vida? Isto também é viver o Natal. Desta vez, a história não vai terminar como aconteceu no Velho Testamento. Ramá não é um beco sem saída para o povo remanescente. A disfuncionalidade não vai permanecer para sempre na nossa família. Existe esperança para nós no caminho para Belém. Jesus nasceu. O que é que diz o resto do texto de Jeremias 31? O versículo 16 de Jeremias 31. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Queridos pais que estão aqui esta manhã, trazemos os filhos para a igreja e parece que não há recompensa, galardão pelo nosso trabalho. Palavras de Jeremias: há galardão para o teu trabalho. Tentamos fazer o melhor pela nossa família e parece que não existe recompensa pelo nosso esforço. Oramos e parece que não vale a pena. Mas o texto diz que existe galardão. Existe recompensa, mesmo quando não parece haver. As coisas espirituais discernem-se espiritualmente. Eles regressarão. Eles regressarão, diz o texto. Não desistamos. Continuemos a orar. Eles vão regressar da terra do inimigo. Feliz Natal. Precisamos de um reavivamento. Não digam que Deus não pode. Ele pode e vai fazê-lo. A história termina dizendo que Maria aceitou o desafio. Encontramos aqui também uma estrutura proléptica, que às vezes avançamos e depois recuamos. Chegamos ao momento do sim, no início, quando Maria disse sim a Gabriel. Nós agora vimos todo o caminho que ela fez, mas ela não sabia. Mas mesmo assim disse sim a Gabriel. Eu sou a serva do Senhor, diz Lucas 1,38. Que se cumpra a tua palavra em mim. Que se cumpra a tua palavra em mim. O sim de Maria não foi um consentimento que levou a uma gravidez alegre, repleta de amigos, de chás de bebé. A sua vida tornou-se instantaneamente numa cascata de fofocas, de adversidade, de fugas. Dizer sim trouxe a ameaça de morte ao seu filho, trouxe problemas a José, trouxe problemas às crianças em Belém. Deus não promete que neste mundo não teríamos dificuldades, mas promete a sua presença nos momentos mais difíceis. O autor Philip Yancey dizia que muitas vezes a obra de Deus, a missão de Deus, vem com dois lados. Um lado de grande alegria e um lado de grande dor. E nessa resposta prosaica, Maria abraçou ambos os lados. Será que nós estamos dispostos a abraçar os dois lados? Receber as boas notícias, mas também as más notícias? Que discípula extraordinária! Jesus Cristo interrompeu a história da terra, mas Jesus Cristo também interrompeu a história de Maria. Permitamos que neste Natal Jesus também interrompa a nossa história, a nossa vida. Agarremo-nos a Ele com a corda da fé. E é provável que esta corda nos vai puxar e arrastar de uma forma que nós não estamos à espera. É provável que esta corda de fé possa fazer claudicar as nossas expectativas. Mas Jesus é o verdadeiro sentido de Natal. E por isso, mais do que tudo, nesta época, eu gostaria de vos desafiar a seguirem Jesus. Ele é o sentido de Natal. Deixem-no entrar. Deixem-no interromper a vossa vida. Que o Espírito Santo nos sacuda, nos incomode, nos moleste,
para que possamos encontrar este sentido de salvação, de libertação que Ele trouxe à sua igreja. Feliz Natal.